Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopedo Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras coisas que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para gravar seus novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Divulgue meus vídeos e se você gosta deste conteúdo, faça o mais conhecido, como também se você quiser contribuir, você ajuda a profissionalizar este vlog. Eu gostaria de dividir com vocês algumas reflexões a respeito da terrível guerra que hoje nós estamos deparando, mais outra guerra, entre Israel e Palestina, e em particular a Israel na faixa de Gaza contra o grupo terrorista Hamas. E eu percebo dentro de certos comentaristas, principalmente que tem uma tendência pró-Israel e portanto pró-sionista, de querer glamourizar Israel como um Estado democrático, um Estado que estaria, por assim dizer, isento do pecado original, se comparado aos seus inimigos palestinos. Mas eu penso que isso, claro, é uma forma de romantização, como também de legitimação de certas práticas que, no meu entender, são bastante duvidosas do ponto de vista moral. Se nós estudarmos não somente a história de Israel como uma potência de grande importância no Oriente Médio, mas a história das grandes potências, sejam elas democráticas e totalitárias, nós vamos observar que dentro do âmbito geopolítico, como no âmbito das relações internacionais, tanto as nações totalitárias como as nações democráticas são abertamente inescrupulosas e são passíveis de grandes crimes. Evidentemente que eu não estou comparando aqui ditaduras horrorosas como da China, como da Coreia do Norte ou do Irã, com uma sociedade como a norte-americana, israelense, ou mesmo as sociedades europeias, que são, com certeza, um tanto mais fluídas no sentido da liberdade de informação e até mesmo do debate público. Evidentemente que nós não podemos comparar a dinâmica interna desses sistemas políticos. Mas podemos comparar sim, ou fazer até mesmo uma equiparação de certas atitudes que do ponto de vista ético-moral são bastante questionáveis e até mesmo deploráveis. Vejam, por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos declararam guerra contra um país chamado Iraque através de mentiras. Um país democrático criou informações falsas para invadir um país e destruir um país. Seja em nome da defesa da democracia, do combate ao terrorismo e etc. E no final das contas derrubaram um regime tirânico, como era o fato de Saddam Hussein. E observem que Saddam Hussein foi um aliado conveniente dos Estados Unidos na época da guerra do Irã-Iraque e também no âmbito da Guerra Fria. Mas quando a ditadura iraquiana não era mais conveniente, os americanos invadiram para manter sua influência geopolítica no Oriente Médio. Só que na prática, porém, o Iraque hoje está completamente destruído. Nós podemos ir mais além e falar sobre a guerra da Síria. É evidente que Bashar al-Assad é inimigo de Israel, como também dos Estados Unidos. Mas nós sabemos também que aquela guerra civil foi alimentada pelas potências ocidentais. E isso custou a vida de centenas de milhares de pessoas inocentes. Ao que me parece, muitas vezes, quando eu observo certos comentaristas de formação neoconservadora, aqui nós percebemos a sementeira maldosa do neoconservadorismo. Eu poderia até citar nomes aqui. Evidentemente que eu vou evitar ao máximo, mas certos comentaristas que são defensores, Israel é a única democracia no Oriente Médio, Estados Unidos é uma democracia, China é uma ditadura, enfim, Coreia do Norte, etc. Sim, tudo bem, nós concordamos. Mas isso não significa legitimar certas práticas em nome da democracia. E aqui a democracia se torna uma ideologia de legitimação de atitudes brutais e até mesmo desumanas. Eu poderia dizer que dentro dessa retórica da democracia, que é utilizada muitas vezes pelos defensores de Israel, parece-me muitas vezes uma retórica bonapartista. Parece aquela visão que havia na Revolução Francesa: nós vamos espalhar a revolução por toda a Europa. Aí declara guerra à Áustria, declara guerra à Prússia, declara guerra à Inglaterra, à Espanha, Portugal, enfim, como aconteceu nas chamadas guerras napoleônicas. É uma mentalidade que no fundo é revolucionária, porque implica a ideia de que em nome da democracia vale tudo, vale qualquer tipo de falta de escrúpulos.
Não foi assim como aconteceu com o Saddam Hussein, com a guerra do Iraque? Não foi assim que aconteceu com a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi um desastre completo. Destruiu países. Quase arruinou o Egito. Arruinou a Líbia. E assim sucessivamente. E aqui nós fazemos a seguinte pergunta. Essas políticas dos países ocidentais, democráticos, com liberdade de imprensa e tudo mais, custaram a vida de centenas de milhares de pessoas. Se não, podemos dizer até mesmo milhões de pessoas. Podemos dizer que talvez essas políticas são próximas de serem genocidárias. Porque causaram uma instabilidade política tal em que centenas de milhares de pessoas morreram. E aqui nós podemos até pegar no caso do Estado de Israel. Israel também tem uma certa dose de crimes no âmbito da diplomacia e das relações internacionais. Falsa bandeira, enfim. Como foi o caso do próprio Hamas. O Hamas foi uma criação israelense. Uma criação israelense que acabou se investindo contra o próprio Israel. E a pergunta que não quer calar é: por que? Nós vamos analisar pela lógica deste país. Por que um país como Israel vai alimentar uma facção que consegue ser até mais radical, mais extremista do que a outra que até então estava combatendo, que no caso era Al-Fatah do Yasser Arafat. Não que Yasser Arafat fosse um santo, claro que não. Ninguém é santo nessa história, isso que é o pior de tudo. Eu digo que talvez as pessoas mais inocentes são os civis, sejam de um lado, seja de outro, seja judeu, seja árabe. Da mesma forma que esses judeus que foram assassinados no sul de Israel são pessoas inocentes? As pessoas que agora estão morrendo em Gaza, porque Gaza está sendo pulverizada, são também civis inocentes. Quem está se ferrando sempre é o inocente em nome da manipulação dos estados, em nome da manipulação geopolítica dos estados. E aqui nós devemos nos questionar, não necessariamente só o aspecto da democracia, mas como a ideologia democrática pode legitimar o crime. Quando eu vejo essa defesa de Israel por ser um país democrático, o que nós nos esquecemos é que países democráticos não estão isentos do pecado original. E isso sem prejuízo do fato, veja que aqui é só uma especulação, pelo amor de Deus, não interpretem isso como se fosse algo conclusivo, mas o ataque do Hamas se deu sob circunstâncias muito estranhas, porque há alguns indícios de que o governo israelense saberia desses ataques e que acabou não fazendo nada. Existem, claro, rumores. Teve um deputado norte-americano que afirmou que o governo egípcio, o serviço secreto do Egito, tinha informado Israel: olha, o seu território vai ser atacado. Será que o governo de Israel permitiu que seus cidadãos fossem atacados para depois destruir a faixa de Gaza? Isso é uma pergunta, claro, em aberto. Pode ser que sim, pode ser que não. Ainda que Israel, tendo sido atacada, tenha o direito de retalhar, porque ela tem que demonstrar força, até por uma questão de sobrevivência, no entanto, nós temos que questionar também certas políticas quando se coloca dentro de uma lógica puramente militar de destruir um país inteiro, que é o que vai acontecer com Gaza. Mesmo com todas as crueldades, as aberrações que representam o Hamas. O Hamas tem que ser destruído? Sim, tem que ser destruído. Porém, não é por conta disso que os estados democráticos devam extrapolar nos seus interesses e de repente tratar os palestinos de Gaza como se fossem cidadãos de segunda categoria. Então eu questiono muito essa visão que se coloca sobre os países pretensamente democráticos, sob a ideia de que eles têm passe livre para fazer tudo, até atitudes inescrupulosas. Esses países financiaram o terrorismo islâmico, porra. São alinhados até mesmo com o que é de mais radical no islamismo, que é a Arábia Saudita. Tudo bem, alguém vai alegar, não, mas isso é uma questão puramente de conveniência, já que dentro do plano geopolítico existe o apoio da China, o apoio da Rússia, entre Síria e o Irã e etc. Mas e aí? Mas isso justifica destruir a vida de milhões de pessoas?
Desde 2002, 2003, nós estamos vendo só destruição no Oriente Médio. Isso não está partindo da China, isso não está partindo da Rússia, isso está partindo do mundo ocidental. Da mesma forma que existe uma ideologia totalitária perversa, que nós não podemos negar que existe na China, na Coreia do Norte, na Rússia, etc. A Rússia não chega a ser um estado totalitário, é um país autoritário. Mas, mesmo assim, nem por isso as potências democráticas deixam de ser inescrupulosas. E durante mais ou menos 20 anos foram abertamente inescrupulosas e propensas a crueldades que muitos países totalitários já fizeram. Evidentemente, vou repetir, eu não vou comparar a realidade, a dinâmica social e a dinâmica política norte-americana, israelense, de outras nações que são, por assim dizer, inimigas da democracia. Eu não vou equipará-los. São dinâmicas distintas. A sociedade israelense é uma sociedade muito mais plural no sentido do debate público. Existe uma maior transparência nessa discussão, nesses debates. Eu percebo que, se por um lado existe uma visão irrefletida sobre a sociedade israelense dentre os seus defensores, não menos irrefletida também é a reflexão daquelas pessoas que defendem o Hamas. E acham que ser contra Israel vale tudo também. Aqui nós temos dois aspectos que são de uma perversão extraordinária. Por um lado, é aquela visão irrefletida de Israel. O Estado democrático, não sei o quê. Imagina, se vocês lerem a história de Israel, quantas maledicências o Estado fez ali, o Estado judeu fez, vocês vão ficar estupefatos. Porque a matança de civis... E detalhe, muitos comentaristas gostam de relativizar, dizendo, não, mas os palestinos usam escudo humano, etc., pelo menos os terroristas, enfim. Sim, é verdade. Mas nem tudo é escudo humano, não. Na guerra do Líbano se matou muito civil, que não tinha nada a ver com a guerra. Como agora na faixa de Gaza tem muito civil morrendo e que não era escudo humano, não. Pelo que se está deparando aí, o Estado de Israel mesmo está vingando. Vocês mataram meus civis, agora eu vou matar os civis de vocês. É o que parece. E vejam que na lógica da guerra moderna, porque existe essa coisa, essa retórica, não, nós temos que proteger os civis e não sei o que. Mas na prática, infelizmente, a guerra moderna é a guerra total. É a guerra em que o cidadão se torna um soldado. Isso desde a época de Napoleão. Lamentavelmente, quando nós falamos de proteção aos civis, muitas vezes, claro, não vou dizer que certos países não cumpram isso, ou são pressionados a cumprir isso. Mas, na prática, porém, a lógica do Estado moderno, do Estado dos cidadãos, é a lógica também do Estado dos cidadãos soldados, inclusive mulheres e crianças. E eu não creio que Israel pense diferente disso. Ainda que, claro, alguns ursos sábios apareçam aí, sabichões, né? E fiquem inventando as inúmeras justificativas para qualquer cagada, para qualquer porcaria que Israel faça. E isso também se aplica aos próprios palestinos também. E aqui nós podemos tirar uma conclusão sobre o que é o conflito Israel-Palestina. Eu digo o seguinte, que na verdade todos eles têm suas razões, tanto judeus como árabes, e todos eles já perderam a razão. Os dois lados. Porque os dois lados praticaram crimes assombrosos. Os árabes já aprontaram muito com os judeus e os judeus já aprontaram muito com os árabes. Ali já é uma coisa que já perdeu a noção da sensatez. Porque quando nós falamos na política, não a política moderna é uma desgraça. Mas eu falo assim da política da razão prática. Aquilo que Aristóteles nos ensinou há mais ou menos 2.500 anos e que foi ensinado inclusive pela igreja. Que acima das paixões ideológicas, a prudência. E o que é prudência? A prudência é a aplicabilidade da razão, do bom senso, dentro de uma circunstância muitas vezes caótica. Eu já vi muita gente aqui me criticando. Porque você tem um discurso sionista? Porque você tem um discurso pró-palestino? Cara, eu tô cagando para qualquer discurso. Eu tô querendo ver os fatos e ver como nós resolvemos esses fatos. Se você acha que você é muito pró-sionista ou se é muito palestino, foda-se, eu tô cagando para sua opinião. Tem muita gente que chega para mim e diz assim: o Estado de Israel não deveria existir.
Só que existe um problema. Aqui nós vamos usar a razão prática. O Estado de Israel existe. Lá estão 8 milhões de judeus. Onde é que vocês vão colocá-los? Eu até brinco. Vocês vão colocar no olho do seu etc? Não, não vão. Até porque se Israel também acabar, digamos assim, nós vamos ter um outro drama humanitário. Ou seja, os refugiados judeus de Israel. Onde é que a gente vai colocar esse pessoal? Eles já estão consolidados lá. Eles têm um exército formidável. Eles são praticamente imbatíveis do ponto de vista militar, a não ser que haja uma guerra nuclear. A não ser que o Irã crie uma bomba atômica, jogue bomba atômica em Israel, Israel jogue bomba atômica no Irã e nós tenhamos a Terceira Guerra Mundial. É assim que vai ser o fim do Estado de Israel. Para quem defende essa ideia. Mas tem gente que é doida. Gente assim, sabe aquele maluquinho de apartamentinho fechado, que não tem muito contato com a realidade? Que fica idealizando abstrações e não vê que nas suas abstrações, se fossem aplicadas na prática, matariam milhões de pessoas, sabe? Aqueles maluquinhos de rodoviária, assim, sabe? Mas são maluquinhos de apartamento fechado, sabe? Maluquinhos comunistas, maluquinhos pró-sionistas, maluquinhos evangélicos, cara. Cara, uma vez eu estava lendo um livro, folheando, até vou compartilhar para vocês, de um autor americano chamado John Mearsheimer, em que ele critica o lobby judaico norte-americano. E o John Mearsheimer fala que os evangélicos sionistas, os apaixonadinhos por Israel, defendem políticas que são até mais radicais até para os judeus. Porque há judeus que são movidos pelo bom senso. Eles sabem dos seus limites. Mas há judeus doidos e há também evangélicos mais doidos ainda. A gente, por exemplo, que numa visão escatológica, messiânica, acha que Israel tem que ter uma guerra nuclear contra o Irã. Tem que massacrar os palestinos todos, expulsá-los da terra. Olha, se dependesse da direita evangélica norte-americana, o Estado de Israel seria um Estado, não seria um Estado racista, seria um Estado nazista. Porque eles idealizam Israel como se fosse, sei lá, a terra prometida do Antigo Testamento, em que os não-judeus devam ser banidos, expulsos das terras. Inclusive, cristãos palestinos. Os cristãos palestinos, tudo bem, são uma minoria da minoria, representam o quê? 6% da população palestina. E o resto muçulmanos, de vários matizes, e também deve ter drusos, deve ter sírios, deve ter o diabo 4 ali. Deve ter uma pluralidade de gente ali. Mas tem gente louca, sim. Tem gente louca. Que pensa dessa maneira, dessa forma messiânica, escatológica. E o Brasil está absorvendo isso. É interessante que eu estava analisando a questão da imprensa, e inclusive da ascensão da direita, da chamada neodireita. Digamos que do ano 2000 até 2013, nós tínhamos uma imprensa pró-Palestina, uma imprensa pró-árabe, totalmente anti-Israel. E hoje nós estamos vendo uma imprensa que antes era palestinizada para se tornar sionicizada. Uma imprensa pró-sionista, uma imprensa pró-judaica. Evidentemente que esse debate Israel-Palestina, ele tem elementos que seriam saudáveis se fosse a busca da verdade, e não a defesa de uma ideologia contra a outra, em que ou pessoas com credo, por assim dizer, palestino querem destruir os judeus, matar os judeus, e até com inclinações pró-nacional-socialistas, e também existem israelenses que querem extirpar os palestinos daquilo que sobrou de terras para eles. E eu digo, em ambos os casos, é um ato de loucura. Eu penso que sim, é necessária a criação do Estado palestino. Como também o Estado de Israel não vai sair do lugar. Ou se tenta buscar uma solução pacífica, ou esse pessoal vai ficar numa guerra constante até um dia em que todo mundo vai ficar possesso de vez, vai apertar um botão e soltar uma bomba atômica. É isso que vai acontecer. E aqui eu vou encerrar as minhas reflexões. Infelizmente, os estados democráticos são passíveis de crimes, são passíveis de atitudes extremamente condenáveis do ponto de vista moral e ético, como, aliás, a geopolítica norte-americana foi extremamente desastrosa para o Oriente Médio. Como também certas políticas israelenses foram desastrosas. E que a ideologia democrática serve como uma espécie de escamoteação dessas práticas políticas. Na verdade, a ideologia democrática serve até mesmo como instrumento de guerra.
Por outro lado, nós temos também barbaridades vindas do mundo árabe. Aliás, o que não é barbaridade vinda desse povo, que esse povo realmente parece que não tem muita noção, é um povo meio sem noção. Tá? As guerras civis, as matanças indiscriminadas, enfim. Então vejam que todos são, de alguma forma, em maior ou menor grau, culpados. E mesmo lembrando, o Hamas é uma criação israelense. Se não houvesse essa criação israelense, se talvez houvesse o fortalecimento do OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, era até possível que a paz fosse mais próxima. Mas aqui a gente faz a seguinte conjectura. Se os Estados Unidos são capazes de mentir para invadir um país que não estava dando problema algum, como é o Iraque, que estava lá no limbo, por que os israelenses não criariam um inimigo para se tornar também intransigentes na questão da criação do Estado palestino? Essa é a pergunta que fica no ar. Será que um membro do Mossad, do Shin Bet, eu estou falando aqui dos dois serviços secretos de Israel, quando eles criaram esse inimigo, será que eles não planejaram isso? Evidentemente que é muito difícil você prever a longo prazo o crescimento de um movimento como esse. Até porque o Hamas surgiu em 1988, se não me falha a memória, 87 por aí. E, inclusive, creio que também eles não teriam uma carta de tarô para prever, por exemplo, um ataque de 2023. Tá? Porém, com certeza, isso é usado para dificultar as negociações, principalmente nos grupos judeus que não querem a criação do Estado palestino. O Hamas, de alguma forma, serve como espantalho para isso. E a esquerda burra brasileira apoia essa merda, essa porcaria, justamente porque é o antagonismo pelo antagonismo. E o debate Israel-Palestina virou isso. Puro antagonismo, não há nenhuma proposição. Olha, tem que resolver o caso dos judeus. Os judeus têm que ficar na terra? Eles já estão. O que é que vai fazer? Vai mandá-los embora? Não vai. A prudência exige que o Estado de Israel seja aceito. Naquela circunstância, naquele momento, existem pessoas que já consolidaram suas vidas ali, com todos os problemas que podíamos discutir sobre o surgimento do Estado de Israel. Mas em vez de você criar mais problemas, crie soluções. A solução seria o quê? A pacificação. Seria, no caso, uma situação tal em que palestinos e judeus se ajudassem. Em que os israelenses, tendo o know-how que tem, tendo o capital que tem, poderiam ajudar os palestinos e vice-versa. Isso seria a solução. Uma solução pacífica. Uma solução também de autonomia dos estados palestinos. Mas não é o que acontece, porque a situação Israel-Palestina também tem implicações políticas que envolvem não somente a Palestina, como também os demais países árabes. Ou será que realmente Síria, Irã, e até então, antes a Arábia Saudita, até chegar num acordo com Israel, vocês acham mesmo que eles queriam o surgimento do Estado palestino? Vocês acreditam mesmo nisso? É claro que não. Porque se analisarmos a questão de Israel-Palestina, existe evidentemente a má vontade de Israel, porque para reconhecer o Estado palestino implica inúmeras obrigações, inúmeras indenizações ou inúmeras compensações a esse Estado, como também a criação de um Estado palestino é uma perda de poder de barganha dos países árabes que não se sentem à vontade com o Estado de Israel. A Síria, o Líbano, pelo menos os grupos do Hezbollah e tudo mais, o Irã. E até então a Arábia Saudita está formalizando o que havia anteriormente de fato, agora estão realizando de direito, uma aliança contra o Irã. Então veja que são inúmeras implicações ali, das mais díspares, e que acabam se tornando irresolvíveis, aparentemente. Claro que não são totalmente resolvíveis, mas são difíceis de resolver, porque a pacificação também quebra certos interesses geopolíticos, inclusive israelenses. Não estou dizendo que em Israel não haja, por exemplo, grupos que queiram a pacificação, mas há grupos que não querem. E outra coisa, depois dessa guerra, depois dessa matança indiscriminada que está acontecendo aí, nós ainda vamos ver se realmente o que foi que aconteceu para que Israel fosse atacada tão facilmente assim. Por um grupelho. O Hamas é um grupelho.
E isso com todo o sistema de fiscalização, com todo o sistema de espionagem, com todo o sistema de monitoramento que Israel faz contra a faixa de Gaza, tratando Gaza como se fosse um protetorado de Israel. Assim, olha, nós temos que colocar todo um sistema de fiscalização de um país estrangeiro com medo, ou pelo menos pretensamente com medo, pelo menos é o que se alega, que esse país estrangeiro nos ataque. E mesmo assim, esse país conseguiu atacar. Então são alguns mistérios e alguns questionamentos que vão ficar no ar sobre a questão israelense, e que essa retórica da ideologia democrática tem que acabar. Não que não se possa defender a democracia. Não é isso. Mas a democracia não deve servir de argumento para defender barbaridades e defender políticas criminosas. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Um grande abraço.